A gente está aqui numa baita cozinha, mas se eu abrir esse vidro aqui, que é um vidrão, a gente tem cozinha e gourmet, tudo junto e integrado, tá? Eu tenho certeza que essa cozinha tem vários detalhes que você nunca viu aí em nenhuma outra casa, em nenhum outro vídeo. Então fica comigo porque a gente vai hoje conhecer a cozinha, o gourmet, a piscina da Casa Matriz. Vamos nessa! A Casa Matriz tem 550 metros e foi construída em poucos meses. Nessa sequência de vídeos eu vou fazer um tour completo e explicar detalhes inéditos, revelar fornecedores, materiais utilizados e responder literalmente milhares de perguntas feitas pelos seguidores esse tempo todo. Vamos lá? Olha, eu tenho certeza que você já está se perguntando sobre aquela bancada diferente lá. Eu já vou chegar nela. Mas primeiro, vamos começar pensando um pouquinho sobre essa ilha. Quando a gente está numa casa de proporções grandes, né, essa casa aqui é uma casa bem grande, a gente perde um pouquinho a noção de escala, de tamanho das coisas. Então aqui, esse espaço aberto que a gente está, ele tem aí mais de 200 metros quadrados. E essa ilha aqui, né, ela é uma baita ilha, ela é uma senhora ilha. Ela tem 3 metros aqui de comprimento, né, o que é muita coisa. Então dá para você aqui, ó, ficar à vontade, usar e explorar bem objetos aqui, né, aqueles preparos de cozinha. E o fogão, ele está posicionado aqui. Eu particularmente gosto bem dessa configuração onde a pessoa ela está cozinhando e ela está interagindo com a galera que está aqui, enfim, ela não está isolada do restante da casa. E essa decisão pela ilha, né, percebe que essa ilha aqui ela é feita de mármore, é o mesmo mármore que vem do piso, é o mármore dolomítico Vênus, tá? Isso aqui, inclusive, é uma chapa só, repara, isso aqui veio direto da extração, ó, 3 metros por 1,40, se não me engano, a baita chapa inteira, deu um trabalhão aqui, mas eu acho esteticamente muito superior essa ilha que ela é nivelada. Então veja bem, para você ter uma ilha que ela é um nível só, essa é sempre uma decisão importante, porque essa altura aqui, ó, dessa estação de trabalho, ela é um pouco mais alta do que uma altura de mesa. Então, quando você opta, para mim essa é a melhor forma de fazer uma ilha, é uma ilha toda nivelada, e aí você tem banquetas ao invés de cadeiras, porque essa altura aqui, ela é superior, né, a uma altura de mesa. E essa banquetinha aqui, ela é muito simpática. É uma banqueta da Líder Design também, olha só que interessante, feita aqui de madeira maciça. Olha só o design, é uma banquetinha assinada, né? Um design bem autoral. Ela gira aqui, ó, e olha só que bacana. Nós temos aqui, então, uma ilha para um uso casual, não é? Então, perfeito. Essa aqui é uma baita ilha, é a minha forma preferida de fazer isso, né? E aqui, do lado de cá, a gente tem esse cara que é protagonista nessa obra, que é uma bancada de inox, tá? Bancada de inox, ela é um dos detalhes mais diferentes da Casa Matriz. É uma coisa que não tem em nenhuma outra casa, talvez aqui da cidade, da região, não conheço, mas isso aqui é um baita produto, tá? E a gente realmente colocou aqui para dar uma baita diferenciada. Eu achei que ficou muito interessante o inox, com esse mix, né, eu acho que ficou bem harmônico, que é um mármore, inox, essa peroba que deu uma aquecida no ambiente aqui, e aqui o concretão bruto, olha, ele volta a aparecer aqui. Olha só, uma das coisas mais interessantes da bancada de inox é que a gente consegue fazer o bojo sob medida, tá? Então olha só, deixa eu tirar esses detalhezinhos aqui que eles vêm com a bancada, inclusive, né, são detalhes auxiliares, você pode usar ou não, mas olha o tamanho desse bojo. É gigantesco, inclusive a gente posicionou aqui 2 torneiras, né, para atender esse bojo, e é uma tranquilidade. Eu acho que uma casa desse tamanho, desse padrão,
Se a gente coloca aqui um bojo normal de cozinha, ele tem esse tamanho aqui, ó. Eu acho que fica devendo para a proporção da casa e para o tamanho da casa, né? Eu também não gosto tanto daqueles 2 bojos, né? Às vezes você vai fazer uma cozinha, são 2 bojos que ficam piquititinhos, né? Então você tem 2 meio bojos assim. Então ou você tem um bojão ou não tem, né, uma coisa decente. E aqui a gente fez esse baita bojo de inox, que eu acho que é, enfim, uma das principais vantagens, assim, ó. Você vai colocando objetos aqui e esquece da vida realmente, né? Então olha só que coisa interessante. Essa é uma bancada que ela não tem emenda, é um aço bem resistente, ó, e ele é inteiriço, né? Um detalhe super interessante que as pessoas perguntam muito também é essa abertura aqui. É interessante que o inox, ó, ele pega, faz essa curvinha aqui, ó, né? E o brilho da claridade que entra aqui é maravilhoso. Ela ilumina o inox aqui e forma um baita detalhe interessante. Então, essa aberturinha deixa entrar muita luz aqui para a bancada, né? Ah, uma sacada legal. Os interruptores são escondidos aqui em cima, ó, para a gente não jogar a iluminação, né? Ficar machucando o visual da parede aqui, ou na rodobanca, né? Como muitas pessoas até colocam a tomadinha deitada, assim, ó. A gente jogou para cá e a gente tem essa parte aqui, então, que é uma das partes principais da casa, que é a estação de trabalho da cozinha. Muita gente pergunta também sobre o fornecedor dessa bancada de inox. A gente fechou lá na Mecal, que desenvolveu pra gente, é sob medida, né? É um projeto específico, ficou super estético. Essa bancada de inox, ela tem uma estética diferente, que é uma linguagem internacional. Isso é um padrão internacional, tá? Às vezes o brasileiro, ele não sabe desse produto, talvez nem assimilou esse produto, mas ela tem até uma estética editorial, que é uma estética de revista mesmo. Então, quando você pega casas maravilhosas internacionalmente, né, o inox, ele é um material que está presente ali. E ele entrega vários detalhes interessantes, que, por exemplo, ele é o único material que a gente tem para bancadas que é zero porosidade, né? Então ele não tem nenhuma absorção de nada, o que dá a máxima higiene. Então qualquer pedra que você ter numa bancada, enfim, qualquer rocha, você vai ter algum grau de porosidade, algum grau de absorção, por isso mesmo algum grau de tratamento, de manutenção, mas o inox, ele é aquele material que ele vai te dar essa tratativa diferente, zero porosidade, né? Enfim, uma estética completamente diferenciada, é um padrão. Então, quando eu trago o inox para a bancada aqui da casa matriz, é um posicionamento arquitetônico. Talvez o cliente ideal para comprar essa casa, ele já viu essa referência arquitetônica, talvez até fora do país, por isso que a gente colocou aqui como um posicionamento arquitetônico. Realmente, é um material extremamente superior. Então, quando você está construindo, tem algumas coisas que você quer muito colocar na sua casa e outras que você não quer, que você é sempre um exercício de decisão, né? Eu invisto nisso, não invisto nisso. Eu investi nesse material porque eu pensei na relevância dele para o meu comprador, né? Se você quiser entender o que colocar na sua casa, o que não colocar na sua casa, a gente tem um treinamento que é a formação Casas Incríveis, né? O link está aqui na descrição desse vídeo. Isso vai te ajudar a pensar a sua casa de maneira, né, mais interessante, mais acertada em termos do que colocar ou não para valorizar a sua casa. Então, se você tem interesse nisso, o link da formação está aqui na descrição do vídeo. O refinamento desse tipo de detalhe, ele vai elevando o padrão da sua casa. Percebe aqui, ó, aqui a gente escolheu virar essa chapa para baixo, para a gente ter essa sensação de coisinha fina aqui, ó, coisinha delicada, né? É diferente de um granito, por exemplo, que você tem sempre uma pedrona aqui. Então a gente fez aqui o puxador cava e esse detalhezinho aqui, ele
justamente para dar essa leveza. Então você tem a sensação que você está aqui, ó, enxergando uma chapa de metal. Isso aqui é um refinamento estético, arquitetônico, absurdo mesmo. E aí, a gente tem aqui fora o espaço gourmet. A minha ideia, o que eu havia pedido pro arquiteto, né, pro projetista, era que a gente tivesse um espaço muito unido entre cozinha, sala de jantar, de estar, né, e o espaço gourmet. Talvez pelo vídeo você não está conseguindo ter noção, mas esse espaço aqui são 70 metros quadrados, ó. Só esse espaço aqui, onde você está enxergando a madeirinha no piso. Em área de deck, são 70 metros quadrados, que é praticamente um apartamento, né? Então, olha só, aqui entrega muito espaço. Meu pedido para o projetista, eu queria tudo muito perto, muito integrado. E aqui a gente tem o gourmet como uma continuação da cozinha, realmente, né? Então, aqui para fora, esse espaço todo livre, dá para ser bem aproveitado com um gourmet muito, muito interessante, muito legal. E eu quero te convidar para chegar aqui pertinho e observar essas brises aqui, ó. Isso aqui é um negócio que as pessoas perguntam muito também, né? Isso aqui é de serralheria mesmo. São brises metálicas que elas vão filtrando o sol, né? A gente poderia aqui, ó, fazer uma laje? Poderia, né? Se tivesse uma laje aqui, seria uma forma de quebrar o sol também, mas seria aquilo que todo mundo faz. É a primeira coisa que você vai pensar para quebrar o sol é uma laje. Mas essa sequência de ripazinhas posicionadas assim, ó, em pé, de maneira lado a lado, à medida que o sol ele está se movendo, ela vai quebrando o sol por camadas, né? Ela deixa passar uma luz muito interessante. Então ela filtra muito o sol, ela filtra quase todo o sol e deixa passar só uma nuancezinha. Isso é muito interessante. E aí a gente tem um quebra-sol diferente da média, que é o que eu queria. Queria uma casa com detalhes. Então cada hora que você olha para um cantinho, tem um detalhe específico e esse quebra-sol que essas brises aqui ficou também um detalhe muito diferente. Aqui, pensando em termos construtivos, vai naquela linha que eu falei no vídeo passado, né? Que nós nunca temos pintura nessa casa, pelo menos não nas áreas externas, né? Então todo canto que você olha, a gente tem pedra natural ou concreto. Isso aqui é concreto mesmo, tá? Então à medida que a gente desformou, né? São em formas de ripa, né, em tábuas de pinos, é possível ver os detalhezinhos da madeira, dos preguinhos, né, aqui, ó. Isso aqui é o carimbo que a madeira faz. Isso tudo vai formando uma riqueza de detalhe, né? E à medida que a gente desforma a parede, o concreto ele é carimbado, né, pelos detalhezinhos da madeira. Então, isso aqui é a prova d'água, né? A gente hidrofugou toda essa fachada, então ela não absorve água. Então tem muita química, engenharia e química envolvida na fachada aí da casa matriz. Isso vai formando um mix de soluções interessantes, né? E aí, para mim, esse espaço aqui, ele entrega demais na casa. Repara essa poltrona, tá? Isso aqui, ó, é uma poltrona que ela vale ouro, literalmente. É uma das poltronas mais valorizadas da história da arquitetura, porque ela é vazada aqui, né, ó. Percebe que é um material muito fininho, ó. Isso aqui é feito de amianto, tá? E aí, só o amianto consegue promover para você uma chapa tão fininha que suporta o peso de uma pessoa e faz esse ângulo aqui, ó. O resultado, depois que o amianto foi proibido, né, pela sua fabricação, o resultado é que não se faz mais, não se fabrica mais essa poltrona, então ela extrapola, vale ouro realmente, tá? Uma poltroninha dessa aqui custa uns 30 mil mais ou menos, perfeito? E aí, hoje, né, na cotação de quando eu tô filmando o vídeo, e aí, é incopiável, olha que interessante, né? Então a galera não consegue copiar porque não tem nenhum outro material que faz essa função. Então
é a escassez, né? Por si só, não se fabrica mais, não se consegue copiar, resultado é que ficou um negócio bem valorizado. Mas vem aqui, ó, para você observar essa vista. Não precisa nem ser nessa poltrona, não. Pode ser em qualquer poltrona, cara. Se você tá aqui numa espreguiçadeira, num fim de tarde, com uma aguinha de coco, chegou do trabalho, vai ler um livro, para essa tela verde aqui, ó. Não sei se você tá ouvindo o barulhinho da água da piscina ali, ó, da borda infinita. Meu, isso aqui tira o estresse de qualquer pessoa. Não interessa como é que o seu dia foi ruim. Se você tá nessa posição aqui, cara, acabaram todos os seus problemas, entendeu? Casa Matriz pode resolver isso para você, tá ligado? Então, para mim, isso aqui é uma área da casa que ela realmente ficou espetacular. O que você achou disso aqui? Deixa nos comentários aí para mim. A gente tem então conectado no Gourmet aqui essa piscina, que ela é, até onde eu saiba também, a única piscina dessa região inteira que foi feita com pedra-sabão. É um material que eu já falei bastante dele aqui no canal, em vídeos anteriores, mas na minha opinião, não existe revestimento superior à pedra-sabão para uma piscina. Você está conseguindo observar? Eu não sei se a tela da lente aí, ela está captando aquilo que o meu olho tá captando, né? Geralmente sempre a gente não consegue ver pela gravação, tanto quanto aqui na vida real, mas olha só como é que o brilho da piscina tá maravilhoso aqui, ó, com o movimento da água, percebe? E ela vai formando esses desenhos, olha, parecem uns cristais, né? Então se você chegar aqui um pouquinho mais perto e observar, isso aqui tá maravilhoso de ver, tá? E tem uma particularidade nessa pedra-sabão, é que ela retém o aquecimento, ela é um material térmico. Então aqui, ó, se eu colocar a mão aqui na piscina, ela tá quentinha mesmo. Então tem todo um aquecimento, né? Eu vou falar mais com você sobre o tratamento de água dessa piscina no vídeo que a gente for fazer dessa série do tour da Casa Matriz, né? Vou dedicar um vídeo para falar de áreas técnicas. E aí eu vou comentar do tratamento que a gente usa nessa piscina, que é um tratamento diferente. Mas aqui, ó, se eu balançar a água aqui, olha como é que ela fica bonitona, tá? E essa pedra segura o aquecimento, perfeito? Ela tá aqui fazendo a função de reter um pouco da energia que a gente investiu em aquecimento. Muito legal esses detalhes todos. Vamos para a área de serviço, que fica bem conectada aqui na cozinha. Um detalhe legal, os puxadores da casa, a gente fez todos no mesmo detalhe da marcenaria, né? Bem verticais assim, sem ser aquelas fechadurinhas mais básicas, né? A semelhança do resto da casa, as portas são sempre piso-teto, o que dá mais elegância, né? E aqui é a nossa área de serviço. Olha que legal. Então repara aí que eu não desci o padrão dessa casa na área de serviço. Ela segue o mesmo mármore no piso, o mesmo mármore aqui na bancada, inclusive o mesmo mármore aqui na rodopia, né, que é o mármore Vênus, que eu já comentei, e ela é uma área de serviço generosa. Nós temos aqui uns 4 metros de bancada, talvez até mais, e ficou bem estética. Até a área de serviço ela tá estética. Detalhes legais de estética, ó. Como eu sempre comento, a gente preza por fazer tudo fininho, ó. Então eu não gosto daquela saia zona, que é aquela peça de 5, 7, 10 centímetros. A gente sempre mantém isso bem fininho. Repara num detalhe legal aqui, ó. Eu sempre chamo atenção para a pressão da água, né? Que é pressurizada na casa toda, mas olha só aqui, ó. Essa bancada, ela é no rebaixo italiano aqui, ó. Que interessante, ó. Como é que a gente faz para cercar a água aqui? Ao invés de fazer aquela colagem de pedra que fica bem grosseirona, foi só um desgaste superficial aqui, arredondado. Olha a sutileza disso, que bacana, né? Então é um desgaste superficial, chama rebaixo italiano.
Se você olhar um pouco mais de longe aí, ó, os veios da pedra assim continuam no rebaixo, ó. Parece até que nem tem rebaixo, se você olhar um pouquinho mais de longe, ou seja, é bem minimalista, né? E que área de serviço arejadona, né? Olha só, são os janelões aqui, bem generosos, né? E aqui nós temos a nossa área de serviço. Aqui tem um banheirinho para servir a área de serviço, vem cá para você ver. Olha só, que interessante. Não existe porcelanato na casa, tá? Todos os revestimentos são de pedras naturais, então até o banheiro de serviço também seguiu o padrão da residência, perfeito? Aqui, um pouquinho mais adiante, a gente tem uma despensa, tá cheia de bagunça aqui, inclusive, olha só. E a gente tem, então, né, olha só, inclusive, essas portas aqui são muito boas, ó. Eu quero te mostrar que nem na área de serviço a gente reduziu o padrão, perfeito? Então, a casa matriz ela foi pensada para ser muito bem feita, até naquilo que você nem vê. Tubulações, instalações, áreas menos nobres, enfim. O que você vê e o que você não vê, aqui realmente eu concentrei energia em fazer uma coisa muito, muito, muito superior à média, mesmo sendo uma casa para venda, né? Uma coisa bem, com uma entrega bem boa mesmo, bem relevante, bem de altíssimo padrão. Olha só, no vídeo anterior a gente pegou essa parte de sala, né? No vídeo de agora a gente viu cozinha, espaço gourmet, e eu sei que você está curioso para seguir lá para cima, pegar essa escada maravilhosa aqui e a gente ir para o andar de cima, mas isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. Então no próximo vídeo eu entro com você em todos os detalhes, tá? Da parte de quartos. Vamos nessa, pro próximo vídeo. Tamo junto.